Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula aqui do canal Caderno Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Meu nome é Michele Flávia e hoje eu trouxe aqui uma aulinha para vocês. Na verdade, essa aula vai ser dividida em duas. Essa é a primeira aula e vai ter a segunda aula, já que é um assunto muito importante para quem trabalha na área de saúde. E já que o canal, para quem não sabe, o canal Caderno Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, ele é voltado para quem? Para aquele profissional prevencionista que quer atuar ou já atua em estabelecimentos de saúde, na área de prevenção. Então, esse é um assunto que requer uma explanação, não uma explanação rápida de uma videoaula. Então, por isso que eu dividi em duas, certo? Porque ele tem alguns detalhes que é importante saber antes de você pular logo para aplicar técnicas de ergonomia, que é essa primeira aula aqui que eu trouxe para vocês. Eu vou deixar o link da segunda videoaula aí na descrição do vídeo, certo? E vamos lá. Nessa primeira videoaula aqui, nós vamos tratar, da questão da ergonomia do serviço de saúde. Nós vamos tratar do que é ergonomia, que é importante saber. A ergonomia, segundo a NR17, que é a norma regulamentadora que regulamenta essa questão de ergonomia nos serviços aqui no Brasil, nas atividades econômicas desenvolvidas aqui no Brasil, voltado para a ergonomia. Quem regulamenta essa área é a NR17. Bom, é importante também saber quais são os tipos de ergonomia, certo? A ergonomia e os profissionais da saúde, e principalmente as atividades mais frequentes que envolvem risco ergonômico, e a questão das doenças osteomusculares, principalmente aquelas partes do corpo mais afetadas, eu vou estar citando aqui para vocês. Eu não vou entrar em si nas doenças osteomusculares, eu não vou falar, até porque o objetivo aqui é falar de prevenção, certo? Então eu não vou entrar a fundo dessas questões de doenças osteomusculares. O objetivo dessas duas videoaulas é trazer para vocês a parte de prevenção, principalmente na parte da segunda videoaula, que vocês vão poder acompanhar as questões de técnicas que devem ser realizadas junto aos profissionais da área de saúde para que eles não venham desenvolver exatamente essas doenças osteomusculares, tá certo? Então vamos lá. O que é ergonomia? Ergonomia, gente, nada mais é do que o estudo do relacionamento entre o homem, o trabalho, os equipamentos e o ambiente a qual ele desenvolve suas atividades, certo? É voltado para a aplicação do conhecimento, tanto na área da anatomia, quanto na área da fisiologia, como da psicologia. Então, a ergonomia envolve essas três áreas de conhecimento. Ela estuda a anatomia do ser humano, ela estuda a fisiologia e a parte da psicologia voltada para o ambiente de trabalho. E ela estuda essas três áreas voltado para a relação que o trabalhador, o homem, tem com o seu trabalho, com os equipamentos, com o ambiente de trabalho. Por quê? Porque tanto o trabalho como os equipamentos e o ambiente podem gerar, em algumas situações, doenças, doenças relacionadas ao trabalho, doenças profissionais. Então, a ergonomia, ela estuda isso, certo? A ergonomia, ela é regulamentada pela NR17. Então, eu trouxe aqui para vocês o que diz a NR17. Esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, de forma resumida, essa norma ela vem trazer parâmetros que as empresas devem aplicar, relacionada à adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, Como ela fala aqui, para proporcionar o quê? O máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente das atividades. Então, como vocês podem ver aqui, eu falei agora há pouco, que a ergonomia ela estuda a relação do trabalho, do homem com o trabalho, do homem com o equipamento, do homem com o ambiente de trabalho.
Então, a ergonomia, o objetivo dela é adaptar o trabalho, o equipamento, o ambiente ao homem e não o contrário, certo? Como, por exemplo, é aquela cadeira que está inadequada no setor para um determinado trabalhador. Eu não tenho que modificar o trabalhador, eu tenho que fazer a modificação na cadeira, a troca ou o reparo da cadeira para que se adapte às condições anatômicas e fisiológicas do trabalhador, assim também relacionado a outros tipos de atividade. Tem que adaptar as atividades, adaptar o ambiente físico ao trabalhador. É isso que a ergonomia ela estuda, certo? E a NR17, ela vem trazer esses parâmetros que as empresas elas são obrigadas a aplicar, não só o estabelecimento de saúde, como vários outros tipos de atividade econômica que é desenvolvida em outras empresas. A NR17 está presente, porque o risco ergonômico está presente em 99% das atividades, né? Então, quem regulamenta essa parte aqui no Brasil é a NR17. Certo? E quais são os tipos de ergonomia que a gente deve saber? Existem 3 tipos de ergonomia. A ergonomia física, né? A ergonomia física, ela é aquela ergonomia que estuda a adaptação do ambiente físico ao trabalhador, né? Que envolve a questão de mobiliário e tudo, que eu falei agora o exemplo da cadeira, certo? Então, a ergonomia física, ela é mais perceptível aos olhos, pois ela vai adaptar todo o ambiente físico para proporcionar ao trabalhador, como a NR17 falou, mais conforto, segurança, certo? E ela é voltada para o estudo da anatomia e da parte biomecânica do trabalhador, certo? Por isso que a ergonomia, quando o profissional que trabalha essa parte específica de ergonomia do ambiente de trabalho, os profissionais, ele tem que ter esse conhecimento de anatomia, fisiologia e psicologia, certo? Então, ele tem que ter tido esse conhecimento durante o curso dele. Outra, a ergonomia cognitiva. A ergonomia cognitiva já estuda a questão dos processos mentais, como memória, atenção e raciocínio, certo? Então, ela tem como objetivo os processos mentais, que traz como objeto de estudo atenção, emoção, envolve inteligência, concentração, memória, questão de raciocínio, percepção, tomada de decisão. Todas esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, de atenção, emoção e inteligência, estão relacionados a processos mentais. Várias atividades envolvem esses processos mentais, né? Por exemplo, tarefas monótonas que exigem baixo raciocínio, isso pode gerar algum problema no indivíduo, no trabalhador? Pode. Competições, conflitos no ambiente de trabalho, aquele ambiente de trabalho que tem ritmo intenso, aquele trabalho de ritmo intenso, que pouco tem intervalo ou não tem intervalo, isso pode gerar problemas na saúde do trabalhador. Estar sob constante controle de produtividade, pressão, isso pode gerar problemas na saúde do trabalhador. Então, isso envolve a ergonomia cognitiva, certo? O outro tipo de ergonomia é a ergonomia organizacional. A ergonomia organizacional é a otimização dos sistemas sociais e técnicos da empresa, certo? Ela inclui a política de trabalho e seus processos de trabalho. Ela está relacionada às seguintes situações. Veja bem, jornada de trabalho longa, horas extras frequentes, isso pode gerar algum tipo de problema na saúde do trabalhador. Isso está relacionado à questão organizacional da empresa, né? Então, a ergonomia ela vem para consertar se tiver que consertar, se tiver inadequado, consertar esse tipo de parâmetro, que não pode jornada de trabalho muito longa, não pode horas extras frequentes, porque isso acontece muito em alguns estabelecimentos de saúde. A questão do trabalho noturno, os turnos diversos que os profissionais de saúde fazem, né? Às vezes não só numa empresa, eles saem de um hospital, vão para outro hospital, certo? Então, esse ritmo pode gerar problemas na saúde do trabalhador. A questão do sistema de trabalho rígido, hierarquia organizacional rígida, isso tudo está relacionado à parte organizacional da empresa. Então, está relacionado à ergonomia organizacional, certo? Então, existem esses 3 tipos de ergonomia. A ergonomia física, a cognitiva e a ergonomia organizacional. Bom, outra coisa que nós devemos saber relacionada à área de saúde, voltada para a ergonomia,
é a questão dos profissionais e das atividades mais frequentes que envolvem risco ergonômico. A questão do transporte e movimentação de pacientes. Isso é uma atividade muito comum, né, em hospital e em estabelecimentos de saúde, certo? Você transportar, ver o transporte e a movimentação de pacientes realizado através de equipamentos, como uma cadeira de roda, uma maca. Então, essa questão também deve, né, tomar algumas medidas de prevenção para evitar problemas à saúde do trabalhador. Tanto profissionais como o maqueiro, o técnico de enfermagem, que trabalha nessa questão de movimentação de paciente, que trabalha com a questão do transporte do paciente. Então, existem algumas técnicas que devem ser feitas de maneira adequada para que não provoque nenhum tipo de problema, tá, ao trabalhador. Então, essas técnicas elas vão ser abordadas na segunda videoaula, certo? A questão dos movimentos repetidos de coluna vertebral. E isso é muito comum em várias profissões de estabelecimento de saúde. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, né? Então, todos esses profissionais, eles, quando vão trabalhar, manipular o paciente, eles envolvem algumas atividades repetidas de coluna vertebral. Isso pode gerar também problemas, certo? À saúde. E existem técnicas específicas que vão ser abordadas na segunda videoaula, que eu vou trazer aqui para vocês. Outra, a questão do mobiliário e equipamentos com disposição inadequada ao trabalhador. E isso acontece muito, o mobiliário e a disposição dele inadequada, né, no ambiente de trabalho. Isso acontece principalmente em instituições públicas, certo? Então, é um mobiliário inadequado, é a falta do mobiliário, né, e aí acaba gerando problemas na saúde do trabalhador, certo? Então, eu trouxe aqui algumas atividades que a gente pode estar acompanhando aqui para outras atividades, outras situações que podem gerar problemas, tá? A má iluminação e ventilação no setor, isso pode gerar problemas na saúde do trabalhador, isso a ergonomia estuda também. O número insuficiente de funcionários versus a demanda de trabalho, né? Às vezes é pouco funcionário para muito trabalho e isso acaba gerando uma sobrecarga de trabalho. O rodízio de turno nos plantões noturnos, deve ter cuidado também com isso. A questão do desgaste mental e emocional do trabalhador, a falta de capacitação profissional, isso pode gerar problemas na saúde do trabalhador. Então, isso aqui são situações que podem levar problemas como doenças osteomusculares, como LE, DORT, que foi o que eu acabei de falar, né? E tem que ter técnicas específicas e também modificações nesse ambiente físico para que evite esse tipo de problema à saúde do trabalhador. E eu vou trazer novamente, lembrando isso, na segunda videoaula. Outra coisa aqui, a questão das doenças osteomusculares que eu falei ainda há pouco. Não vou entrar em si nas doenças, existem várias doenças osteomusculares, certo? O que eu quero trazer aqui para vocês é as mais comuns que geram problemas, tanto como dores de coluna e também as dores lombares. Muito comum o profissional da área de saúde se reclamar desse tipo aqui de doença. Então, o que acontece? As regiões mais afetadas para quem trabalha na área de saúde é a região lombar, a região cervical, ombros, joelhos e punhos. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente deve sentar com os profissionais prevencionistas devem sentar com os outros profissionais e ver atividades específicas que podem ser feitas para essas regiões aqui para evitar problemas, né, na saúde. Então, é importante saber quais são as regiões, quais são as atividades mais comuns que podem gerar e quais são as regiões mais afetadas, certo? Então, eu termino por aqui e até a próxima videoaula.